Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 16 de janeiro de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição será o irmão como redentor. O texto que serve como base para o nosso estudo encontra-se em Hebreus capítulo 2, versos 14 a 16, que diz assim: Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. O texto que acabamos de ler só pode ser compreendido à luz do Antigo Testamento. Quando olhamos, por exemplo, para o livro de Levíticos, lá no capítulo 25, versículos 25 a 27 e 47 a 49, nós encontramos dentro da história de Israel uma brecha que o Senhor Deus havia deixado dentro das próprias leis do país, para poder tratar de pessoas que haviam se empobrecido e que, por conta disso, haviam contraído altíssimas dívidas. Uma dívida muito alta naquela altura poderia fazer, por exemplo, com que a propriedade da família, a terra é vista como uma propriedade da família, ou como um dom dado por Deus para que as pessoas possam tomar conta da terra. A terra, o Senhor Deus vai dizer que a terra é dele, e ele permite que o seu povo cuide da terra, viva na terra. É tanto que a primeira coisa que acontece quando eles se afastam do caminho do Senhor Deus, o Senhor Deus tira deles a terra, envia outras pessoas para poderem invadir o país, e eles acabam perdendo a sua herança. Essa é a história de todo o Antigo Testamento. Enquanto eles são fiéis a Deus, eles têm a sua terra. Quando eles se afastam do caminho de Deus, eles perdem a sua terra. Mas não apenas nessa perspectiva eles poderiam perder a sua terra quando fossem fiéis a Deus, mas quando uma pessoa, por exemplo, contraía uma grande dívida, para que a dívida pudesse ser pagada, a terra era dada como forma de pagamento, mas a propriedade não poderia permanecer para sempre com uma pessoa. O máximo que uma pessoa poderia ficar com uma terra seriam 50 anos. O 50º ano era conhecido como o ano do jubileu, o ano em que todas as dívidas eram perdoadas. Se por acaso uma pessoa se tornasse escravo nesse meio tempo, ele tinha que ser libertado no ano do jubileu. Era o ano da liberdade, o ano da libertação, e as propriedades retornavam para os seus, enfim, para os donos de direito, para a família, né? Mas o Senhor Deus deixou prescrito também que em qualquer momento, porque 50 anos era muito tempo para se esperar, em qualquer momento a dívida poderia ser paga, desde que fosse por um parente próximo daquele que era o devedor, e que, por ser parente, ele poderia resgatar a terra que era da sua família. Esse indivíduo era chamado de o resgatador, o remidor, o Goel. Bem, essa é a imagem que você encontra como pano de fundo para o texto de Hebreus capítulo 2, que nós acabamos de ler. O texto vai deixar claro que nós havíamos nos tornado escravos por causa das decisões que tomamos, permitimos que a rebelião entrasse no nosso planeta. E uma vez que o rebelde entrou no nosso planeta, ele agora tem acesso total e completo à humanidade. Ele tornou-se agora o algoz da humanidade. A humanidade estava agora sujeita a ele. Por isso, ele é reconhecido, inclusive, como o príncipe desse mundo, porque ele havia roubado esse título do próprio Adão. Com Cristo Jesus, com a vinda de Cristo Jesus, o texto está dizendo que para que ele se tornasse o nosso irmão mais velho, ele teve que assumir a humanidade. Ele teve que se tornar o segundo Adão. Dentro dessa ideia do Goel, ou do resgatador, o Goel, o resgatador, o remidor, ele tinha que ser parente do devedor. Então, nessa perspectiva, todas as vezes que Jesus é apresentado
na perspectiva de remidor, de resgatador, ele é apresentado como a raiz de Davi, como o filho de Jessé, a raiz de Jessé, como o leão da tribo de Judá. São todos títulos humanos de Jesus, para poder dizer que ele tornou-se verdadeiramente um de nós, para que, através desse gesto, ele se tornasse o nosso resgatador, o nosso remidor. Quando olhamos para isso tudo, e o que estava implícito na vinda de Cristo Jesus, bem como na sua morte na cruz do Calvário, nós entendemos a grandiosidade, a magnitude desse plano da salvação, da redenção. E Jesus tornou-se um de nós para sempre, porque havia um detalhe em relação ao Goel. Uma vez que o resgatador, o remidor, ele pagava a dívida, ele tornava-se agora o chefe dessa família. Por isso, na carta aos Hebreus, ele é apresentado como nosso irmão mais velho, porque ele pagou o preço exigido para que nós pudéssemos ser libertos, e agora ele tornou-se o chefe da família humana. Ele é o segundo Adão. Que mensagem maravilhosa e fantástica, entender que Jesus é o nosso irmão mais velho. Ele tornou-se o nosso irmão mais velho, para poder pagar o preço exigido pela dívida que foi contraída pela humanidade. Vamos orar agradecendo a Deus pelo que ele fez por nós em Cristo Jesus? Muito obrigado, Senhor, porque em tua palavra descobrimos que Cristo Jesus nos ama. E exatamente por causa desse amor, que ele tornou-se um de nós, para ser parte da família humana, o nosso Goel, o nosso resgatador, o nosso remidor. Te peço que nos ajude a valorizar o que ele fez por nós. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?